Oi, gente, eu sou a Nessa Andrade, sou daqui de Porto Alegre e a história que eu vou contar aconteceu há mais ou menos uns 8 anos atrás, entre novembro e dezembro, era final de ano e era muito calor. A única ameaça que a gente tinha naquele dia era realmente um calor de 40 graus, que tava fritando a nossa alma, mas tava tudo de boa. A minha irmã e eu, a gente trabalhava numa loja bem no centro de Porto Alegre, bem na Muvuca. Pra quem não conhece aqui, as lojas geralmente são os donos ou são asiáticos ou são árabes. E a loja que a gente trabalhava era de árabes. Então era uma loja que tinha de tudo, era a cara do Brasil, tinha de tudo mesmo, de calcinha a tapete, de chinelo a carregador, ventilador que funcionava num dia, não funcionava no outro, tinha um Zoro que só tinha lá, tinha jarra elétrica que se sentia muito uma air fry, mas era tranquilo. O nosso gerente, ele era um muçulmano árabe do Egito. A cara tradicional, roupa tradicional, a cara da Arábia. Parecia que ele tinha acabado de sair de um episódio do Clone versão 2.0. Mas ele era muito tranquilo. A única coisa é que ele não falava muito bem português. Então era uma mistura de Google Tradutor bêbado com um sotaque gaúcho, misturado com inglês, com árabe, com tudo junto. Mas ele era tranquilo. A minha irmã e eu, a gente tava lá no fundo da loja arrumando e ele tava na frente, num balcão que era caixa, que era o balcão multiuso, bem na entrada da loja. E ele super concentrado, arrumando uma jarra que a gente fazia concerto. E aí, do nada, nesse fatídico dia, entrou uma senhorinha com cabelinho branco, com a bolsinha no braço. Meu gato, gente. A bolsinha no braço. E olhou pra ele, aquela cara do árabe, barba, roupa, cara de mal, nariz grande. Ela olhou pra ele e começou simplesmente a gritar: é uma bomba! Socorro, é uma bomba! Eu e minha irmã estavam lá no fundo, a minha irmã começou simplesmente a se finar, ela quase fez xixi nas calças porque ela se finava de rir e eu fui correndo lá pra frente da loja. Quando eu cheguei lá, a cena era tão surreal. Ele com a chave de fenda na mão, como se fosse a lâmpada mágica do Aladdin. E ele dizia: no bomba! Fala ela, Vanessa, no bomba! Só que eu não conseguia, porque eu tava me mijando de rir também, eu tava me finando de rir. E a senhorinha começou a gritar mais na porta, saiu pra rua, em direção assim, ao meio da rua. Socorro! Ele vai explodir a loja, uma bomba! E aí tinha 2 policiais que já conheciam a gente, mas estavam ali e vieram. E o Mohamed começou a ficar mais nervoso. E aí ele começou a misturar tudo que ele falava. Ele começou a suar, coitadinho. E ele dizia: no bomba! Electric, como é que ele dizia? Electric problem! Chimarrão machine! E a minha irmã, no fundo da loja, se finando de rir. E eu não sabia se eu fazia ela parar de rir, se eu saía dali, se a gente saía dali, se a gente ia ser preso. E aí os policiais chegaram, meio que dando risada, e foram ver o artefato, que era só uma jarra sendo consertada, mas que parecia realmente que ele estava ressuscitando um Transformer. Foi muito engraçado. A senhorinha se acalmou. Foi, depois que ela conversava com ela foi embora. Óbvio que a gente ficou famoso no centro, porque foi semanas, o pessoal, a fofoca vai crescendo, né? Então já era o terrorista que explodiu, que aconteceu. Então ficou várias semanas nesse assunto, a gente ficou muitos dias rindo do Mohamed, porque foi uma cena muito engraçada, a gente riu muito mesmo. A jarra acabou sendo consertada, só que daí eu fiquei com ela, eu tive ela durante muitos anos. Acho que essa senhorinha demorou muito tempo pra ela passar de novo em frente a uma loja que dissesse importados, porque aquela lá ficou traumatizada. Mas no final deu tudo certo. E até hoje é uma história muito engraçada.